Espírito Santo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, artigo 3, 1322, Sacramento da Eucaristia. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Interessante esse detalhe, como o catecismo ele coloca a ordem, né? Normalmente a gente põe como batismo, comunhão e crisma. Mas a conclusão da iniciação cristã é a Eucaristia. Ela é o último sacramento que a gente chama de iniciação, né? Os 3 sacramentos que iniciam o fiel na vida de Cristo. O batismo ele é inserido, o crisma ele é confirmado, e a comunhão que é o principal sacramento, que é o alimento, que é o corpo do Senhor. Então, a Eucaristia ela é o acabamento da iniciação cristã, né? Daquilo que chamamos de iniciação cristã. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele perpetua pelos séculos, até que volte, o sacrifício da cruz, confiado destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial da sua morte e ressurreição. O sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é cumulado de graça e nos é dado penhor da glória futura. Então, como diz aqui esse parágrafo, até quando vai ser celebrada a missa? Até que o Senhor volte. Quando Jesus voltar, não vai ter mais missa, né? A gente vai participar do banquete no céu de alguma outra forma, mas não vai mais exigir o sacrifício. Que, aliás, o sacrifício é uma vez só, né? O que acontece nos nossos altares é que aquele sacrifício, ele é colocado no hoje. Mas é um único sacrifício e como o Senhor diz, né? São Paulo diz na carta aos Coríntios, né? Celebraremos a morte e a paixão do Senhor até que Ele volte, né? E aqui também tem uma questão interessante que diz esse parágrafo no final, que o banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça. A Eucaristia é alimento espiritual. Eu falo isso porque muita gente às vezes fala assim, padre, eu comunguei, mas eu não senti Jesus. Bom, é normal você não sentir Jesus. É verdade que, hora ou outra, quando a gente comunga, a gente chama isso na teologia mística, né, de consolação. Às vezes, quando a gente comungar, uma confissão, qualquer outro sacramento, a gente vai sentir algo diferente mesmo. A gente chama isso de consolação. Muitas vezes Deus nos consola através dos sacramentos. Mas via de regra não acontece isso. Porque os sacramentos agem no mundo sobrenatural, na alma. E a alma não é sensível. Ela é espiritual, age na fé. Então não estranhe se às vezes a gente comunga. Ai, padre, eu não sei se eu comunguei bem porque eu não senti Jesus. Bom, às vezes não vai acontecer de sentir, faz parte. O importante é comungar com fé, né? Receber os sacramentos com fé. Crer que o Senhor está ali, né? A gente tendo essa consciência, quando o padre fala corpo de Cristo, não, é Ele que está ali. Eu sei, a fé me diz, né? É isso que basta para nós, a fé. E a Eucaristia, ela é dada como penhor da glória futura. Uma das finalidades da Eucaristia é a imortalidade. Então, quem comunga, para ressuscitar, para viver a vida eterna, precisa comungar. Como vai se dizer Jesus lá no sermão de Cafarnaum, né, o discurso do pão da vida, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece para sempre, para a vida eterna. Né? Então, ela que nos garante, é o penhor, né, a garantia da glória futura, da ressurreição, um dia. Tá bom? Então, parágrafo 1324, Eucaristia, fonte e ápice da vida eclesial. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã.
Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, por mais que a Igreja cresça no apostolado, nós façamos várias obras, tragamos muita gente para a Igreja, isso não é nada em comparação a uma missa celebrada. Ela tem um valor infinito, porque o maior bem espiritual da Igreja é a missa. Ali está todo, Jesus todo no véu do sacramento, corpo, sangue, alma e divindade. Sabe quando a gente tem na igreja e vê o sacrário, Cristo está ali, é o tesouro. Está ali, é o tesouro da igreja. Portanto, por mais que nós façamos muitas obras, tudo tem que estar ordenado à missa. E todo o nosso agir tem que vir da missa, a nossa força. Então, se a gente está aqui hoje aprendendo a fé, porque o Senhor, a gente comungou, nos trouxe até aqui. E se os padres trabalham muito, os missionários, as irmãs, de onde a gente tira a força? Da Eucaristia. Ela é nosso alimento, de fato. Assim como o alimento, ele é... Se a gente não comer, se a gente não tomar café, a gente desmaia, A gente, na vida espiritual também. Sem a missa, sem a Eucaristia, a gente não tem força para agir de forma cristã no mundo. Então, é esse alimento que nos cumula de graça. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus pelas quais a Igreja é ela mesma, a Eucaristia as significa e as realiza. Nela está o clímax, tanto da ação pela qual Cristo, Deus santifica o mundo, como do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo, por Ele ao Pai. Finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Então, finados, a gente celebrou uma coisa bonita da missa. Quando nós celebramos a missa, nós nos unimos ao céu e à igreja que está no purgatório. E na comunhão, a comunhão, quando a gente recebe Jesus, Ele em nós, nós nele, é uma prefiguração do que vai ser o céu. Quando São Paulo diz, Deus será tudo em todos. Nós vamos imergir em Deus. A Eucaristia já é prenúncio disso. Ali, pelo sacramento, a gente já está em Cristo. Mas um dia a gente vai ver Deus face a face, não vai ser mais sob símbolos, como é do pão e do vinho, que ali não é mais pão e vinho, é o corpo e o sangue do Senhor. Ali nós vamos estar imersos em Deus. Então ela já é uma prefiguração do que vai ser na eternidade. Deus será tudo em todos. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia, e a Eucaristia, por sua vez, confirma nossa maneira de pensar. Como se chama este sacramento? A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhe são dados. Cada uma dessas designações evoca algumas de seus aspectos. Então, a Eucaristia ela tem vários nomes. Vamos ver quais, Ele é chamado, este sacramento, Eucaristia, porque é ação de graças, As palavras Eucaristém, no grego, e Eulogen, lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Lembrar que a Eucaristia ela vem de um rito judaico, Obviamente ela é cristã, a Eucaristia em si, mas Jesus era judeu, então ele rezava algumas orações e nessas orações tinham bênçãos de ação de graças, Por tudo que Deus fez na criação, a salvação que Ele operou no Êxodo. Então, Jesus juntou isso na missa. Nos criou, nos remiu, na cruz. É ação de graças. Ceia do Senhor. A igreja chama a Eucaristia de ceia do Senhor, pois se trata da ceia que o Senhor fez com seus discípulos na véspera de sua paixão e da antecipação das ceias das bodas do Cordeiro na Jerusalém celeste. Também se chama a fração do pão,
Porque este rito próprio da refeição judaica foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como presidente da mesa, sobretudo por ocasião da última ceia. É por este gesto que os discípulos o reconhecerão após a ressurreição. Os discípulos de Emaús, quando Jesus parte o pão, né? Reconheceram-no ao partir do pão. E é com esta expressão que os primeiros cristãos designarão suas assembleias eucarísticas. O livro dos Atos diz, né? Os apóstolos iam de casa em casa partindo o pão, a Eucaristia, celebravam a missa. Com isso, querem dizer que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com Ele e já não formam senão um só corpo nele. Vocês sabem que tem um rito na missa chamado fração do pão, né? Uma parte. É aquela parte que o padre pega a hóstia e fraciona. Ele parte. Tem dois significados para isso. O primeiro dizem que antigamente os bispos os sacerdotes partiam isso, né? Partiam a hóstia e colocavam um pedacinho que a gente pega e põe no vinho, né? Simbolizando que somos muitos unidos a um só, que é o bispo. Né? Então todos nós unidos ao bispo que preside a missa. Porém também tem um significado espiritual profundo. Aquele pequeno pedaço de hóstia é colocado no vinho, significa a nossa humanidade que é imersa na divindade de Deus, né? Assim como o rito da água, quando o padre coloca um pouco de água no vinho, né? Então a fração do pão tem significado, né? Da humanidade que entra na divindade. Também o significado da ressurreição. O que acontece se a gente tirar o sangue do nosso corpo totalmente? O que acontece com a gente? A gente morre, certo? Por isso que o padre consagra primeiro o pão e depois o vinho. Ali é a morte. Eu separo o corpo do sangue. Depois, na fração do pão, eu junto. É a ressurreição. Eu junto o pão, o vinho, é a ressurreição. É a vida. Por isso que a missa é memorial da paixão e ressurreição do Senhor. Que Ele está vivo e se entrega por nós, né? Entenderam agora o rito, mais ou menos, né? Mais ou menos. Significado bonito, né? Espiritual. A Assembleia Eucarística, sinaxis, se pronuncia sinaxis, né? Porque a Eucaristia é celebrada na Assembleia dos Fiéis, expressão visível da Igreja. Então todos somos um só corpo, né? A verdade de sermos vários, fazemos parte de um só corpo, assim como Cristo é um só. A água é um altar, por exemplo, a água que Jesus jogou na Pode ter esse significado, mas na verdade tem a ver com a oração. Quando o padre ele pega o vinho, né? Vocês veem que ele joga o vinho primeiro, e aí depois ele pega a água e fala: pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir nossa humanidade. Então, no cálice tem mais vinho, tem muito vinho lá. E se diz, a rubrica do missal diz, o sacerdote coloca uma gota ou um pouco de água. Esse pouco de água simboliza o quê? A nossa humanidade pequena, na divindade, no infinito que é Deus, o vinho. Então, aquela pequena gota significa nós que somos imersos em Deus. Mas esse é o significado principal do rito. Mas pode ter esse significado da água também, por que não? Tá? Respondi a sua pergunta? Sim. Mais alguma dúvida? Perguntar? Tranquilos? Memorial da paixão e da ressurreição do Senhor. Santo sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo, Salvador, e inclui a oferenda da Igreja. Ou também santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois realiza e supera todos os sacrifícios da antiga aliança. Então, lembrar essa palavrinha aqui que eu acho que eu expliquei uma vez, acho que até fui eu que expliquei em algum outro tema, atualizar. Atualizar aqui não é o que era velho ficou novo. Atualização é um termo filosófico, metafísico, a gente fala ato. Ato é o que se torna presente.
Então, aquele sacrifício do Calvário se torna presente no altar. É o mesmo. Só que de forma incruenta, nós falamos, sem derramamento de sangue. Mas é o mesmíssimo sacrifício. Se a gente falasse que era novo, a gente está falando em outras palavras que o sacrifício da cruz não foi eficaz. Não salvou. Ele salvou. Ele perdoou tudo. Acontece que aquele sacrifício de 2000 anos atrás, ele é transportado no hoje, para os nossos altares na missa. É o mesmo. Por isso que quando a gente está na missa, a gente está no Calvário, de fato. A gente está no Calvário, né? Porque a gente está presenciando a entrega do Senhor por nós, na cruz. Supera todos os sacrifícios da antiga aliança. A carta aos Hebreus tem um capítulo que fala só disso, né? Os sacrifícios de bodes, de touros, né? Que os judeus faziam, não perdoa pecados. Não podia perdoar. Porque eram seres inanimados e não tinham valor, né? Não pode apagar pecado. Agora o sangue de Deus perdoa os pecados. Do Deus que se fez homem, da cruz. Esse sangue tem valorzíssimo, né? São Paulo disse, vós fostes comprados e por preço muito alto. O sangue de Cristo. Santa e divina liturgia, porque toda a liturgia da igreja encontra seu centro e sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. É no mesmo sentido que se chama também celebração dos santos mistérios. A gente fala isso, né, no Padre Reza, naquela munição para o ato penitencial. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos os santos mistérios. Fala-se também de Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos, é o mais santo. Como esta denominação, designam-se as espécies eucarísticas guardadas no tabernáculo, né, no sacrário. Comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo. Então, a palavra comunhão, né? Nós estamos aqui, nós temos comunhão, estamos juntos, nos unimos aqui para aprender a fé. Então, na comunhão, o sacramento tem esse nome, porque nos unimos a Deus, a Cristo ali, no sacramento. Denomina-se ainda coisas santas, hagia, né? Hagia, perdão, do grego, significa coisas santas. Sancta, coisas santas, latim. Este é o sentido primeiro da comunhão dos santos, de que fala o símbolo dos apóstolos. Pão dos anjos, né? Aquele hino bonito. Qual é o nome, meu Deus, agora? Eis o pão que os anjos comem. Panes angélicos, né? Ou Laudacion. Enfim, é um hino. Eis o pão dos anjos, né? É a sequência da Corpus Christi. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os vivos o consomem, não será dado aos cães. São Tomás de Aquino. Pão do céu, Jesus fala isso no discurso, né? No Pão da Vida. Remédio de imortalidade, viático. Esse termo é muito bonito, né? Porque viático é a comunhão que nós damos ao moribundo, a pessoa que está morrendo. Ela ainda está acordada, é a comunhão, é a última comunhão dela. Viático significa viajante, comida do viajante. É a última viagem que ela vai fazer, a viagem definitiva desta terra para a eternidade. Então é o viático. Queira Deus que nós recebamos, né, no último dia nosso, o viático passar dessa vida com a melhor companhia, que é Jesus, né? Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis. Missio. Missa vem dessa palavra, missio, missão, envio, para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana. Então, alimentados pelo sacramento da Eucaristia, nós partimos em missão. Por isso que na missa, em latim, o diácono, quando dava a despedida, ele falava, ite missa est. Ide que a missa acabou. Vão em missão. Missa, missio, né? Tem daí. Bom? Alguma dúvida desse tema, de outro que queiram perguntar? Tranquilos? Não me deixem falando sozinho, né? Vocês têm que perguntar. A Eucaristia na economia da salvação. Deixa eu controlar a hora aqui para não... Encontram-se no cerne da celebração da Eucaristia o pão e o vinho, os quais, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo,
se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua fazendo em sua memória, até a sua volta gloriosa, o que ele fez na véspera de sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice cheio de vinho, ao se tornarem misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo. Os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Assim, no ofertório, damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas antes fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê neste gesto de Melquisedeque, lá do livro do Gênesis, rei e sacerdote, que trouxe pão e vinho, uma prefiguração de sua própria oferta. Esse é um tema um pouco denso. Existe só uma matéria na teologia para falar disso, chamada Introdução aos Sacramentos. Deus, ele age conosco através de símbolos. Então, por exemplo, as igrejas evangélicas, não criticando-os, né? Por exemplo, para eles é inadmissível usar símbolo. Símbolo é o quê? Algo visível que me transmite algo invisível. Isso é o símbolo. Então, quando eu vejo um sinal vermelho no semáforo, aquele vermelho é algo que eu vejo, mas ele está me dizendo alguma coisa. Um conceito invisível. O que ele está me falando naquele sinal vermelho? Pare. Então, Deus, ele escolheu símbolos para se comunicar conosco. É assim que ele se comunica. Através de símbolos, não tem jeito. Porque o ser humano, ele não é um ser espiritual que aprende as coisas que nem anjo, né? Por intuição. Obviamente a gente aprende muita coisa por intuição, mas é por símbolos, por gestos, por coisas. Nós somos humanos, a gente tem corpo. A gente se comunica dessa forma. Então, por exemplo, você está andando na rua, vê o céu preto e abafado. O que você acha que vai acontecer? Chuva. Você detecta algo pelos sinais. Então, Deus escolheu essa forma de se comunicar conosco. Ele escolheu o alimento e a bebida mais simples para se dar a nós. Vocês vão ver isso com o Padre Rogério, provavelmente, que é mais para frente. Um milagre chamado transubstanciação. Deus transforma uma substância, uma pasta, né? Claro que não, na missa não é pasta, né? Antes das palavras da consagração, o que é aquele negócio branco que está na patena? É o pão. Depois que o padre fala, isso é o meu corpo, isso é o meu corpo, o que é aquilo ali? Deixa de ser pão e vira o quê? O corpo de Cristo. Tem gosto, tem aparência, tem cheiro de pão, mas não é. Mudou a substância. Então, por exemplo, se eu falar que esse copo é um copo, certo? Todo mundo acha que é um copo, né? Se eu falar que isso aqui é um celular, o que vocês vão falar de mim? Tá doido. Enlouqueceu. A substância disso aqui é copo. Se isso aqui, se eu falasse que isso aqui é um celular, não corresponde à realidade. Deus tem a capacidade de mudar a substância das coisas. E é isso que ele faz na missa. O pão tem gosto, tem cheiro. Quando vocês comungam, não tem gosto de pão? Tem gosto de pão. Mas para vocês não é mais pão. A fé diz isso para vocês. Não é mais pão. É o corpo do Senhor. É Jesus que está ali. É um milagre isso. É um dos maiores milagres. Transformar algo em outra coisa. Se bobear, bom, não vou chegar a esse nível, né? Posso falar heresia aqui, né? Não quero. Mas é um milagre, talvez maior que a criação. Deus cria as coisas do nada. Isso ele transforma uma substância. Uma coisa deixa de ser uma coisa para ser outra. É isso que acontece na missa. O pão deixa de ser pão e se torna corpo de Cristo. E o ser humano tem capacidade de pegar esses elementos que já existem na natureza para fazer. Exato. Sim. Mas não fazer essa comparação. Não tem como, a gente transforma, né? Então, aquela lei de química, não sei se é Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma, uma coisa assim, né? A gente aprende essa fórmula no ensino médio, da química.
Então, o ser humano tem a capacidade pela tecnologia, pelo conhecimento, de transformar as coisas. Eu posso transformar essa mesa aqui num pilar para colocar a imagem de um santo, uma madeira. Posso fazer isso. Mas Deus é o único que cria as coisas do nada. Ou seja, sem nada, Ele cria algo. Isso é impossível para o ser humano, né? Então Deus cria, a gente chama isso de criar do nada, né? Só Deus é capaz. E só Deus pode transformar uma substância em outra, né? Mais alguma dúvida? Tá. Eucaristia na economia da salvação. Ah, eu já li isso aqui, perdão. É o parágrafo 1334 agora. Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal do reconhecimento ao Criador. Era o dízimo, né? Então, o vinho, o trigo e o vinho, né? As uvas, né? Eram dadas como sinal de reconhecimento por tudo que Deus fez, né? Frutificar na terra. Mas eles recebem também um novo significado no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come cada ano na Páscoa comemoram a pressa da partida libertadora do Egito. Vocês sabem então lá, né, no livro do Êxodo que o Israel comia pão sem fermento, pão ázimo. É o mesmo que a gente faz na missa, porque não deu tempo de fermentar, né? Então, e Deus estabeleceu que todo ano comessem pães sem fermento. Por isso vocês não comam missa, que pão, aquele pão com fermento, não vale a missa, né? Tem que ser pão ázimo, né? Porque foi a matéria que Jesus escolheu para os sacramentos, a Eucaristia. Então, vem daqui também, né? Desde que Deus escolheu isso. A recordação do maná no deserto há de lembrar sempre a Israel que ele vive do pão da palavra de Deus. Interessante, né? O pão da palavra não é só a palavra que a gente escuta, mas aquele pão que foi transformado pela palavra. Deixa de ser pão pela palavra de Deus ali. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. A palavra de Deus é transformadora. Ela que transubstancia, né? Transforma. E o maná é símbolo da Eucaristia, né? Uma vez que era o alimento dos peregrinos no deserto, a Eucaristia é o nosso maná verdadeiro. É o que nos alimenta na peregrinação do deserto desta vida tão difícil. Finalmente, o pão de todos os dias é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. O cálice de bênção, no fim da refeição pascal dos judeus, acrescenta à alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica, da espera messiânica no restabelecimento de Jerusalém. Jesus instituiu a sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. O vinho, eu falei um pouco isso, não sei se alguém estava na missa das 7, na missa de Nossa Senhora Aparecida, o símbolo do vinho, né, que a gente escutou as bodas de Caná. O vinho é sinal da alegria, né, e tem um salmo que diz, o vinho que alegra o nosso coração. Então, esse vinho, que não é mais vinho, né, que é o sangue de Cristo, é o que nos traz aquela alegria espiritual, né, de estarmos unidos a Deus. Então tem todo um significado do vinho também, né, símbolo da alegria. O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães e seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização das ceias das bodas do reino do Pai, onde os fiéis beberão vinho novo, transformado no sangue de Cristo. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o anúncio da paixão os escandalizou. Essa palavra é dura, quem pode escutá-la? A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. A gente falou aqui, as pessoas que não frequentam muito, né, elas não vão acreditar. Se a gente falar que o Corpus Christi para nós é a festa, não é a festa do tapete, é a festa que ali na missa nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Eles vão falar, você é louco. Como é que você come a carne e o sangue de alguém? É loucura a Eucaristia, escandaliza. Assim como a cruz, né?
E às vezes muitos não têm essa consciência, né? E é necessário adquirir essa consciência da presença real, da sua carne e seu sangue. A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço, é o mesmo mistério e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Diz Jesus lá: vós também quereis ir embora? Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos como convite de seu amor a descobrir que só Ele tem as palavras da vida eterna e que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolher a Ele mesmo. Tem jeito, né? Só quem tem fé vê ali Jesus mesmo, né? Tem que ter fé. Não é humano, não, né? A gente reza no tom sublime, né? Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Os sentidos não alcançam aquilo. Os sentidos para nós é pão aquilo ali. Mas a fé supera os sentidos, né? O meu corpo, o meu tato, meu paladar, não. É o corpo do Senhor, é Jesus. A instituição da Eucaristia. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para voltar a seu Pai, no decurso de uma refeição, lavou-lhe os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes de sua Páscoa, instituiu a Eucaristia, como memória da sua morte e de sua ressurreição, e ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Então, Eucaristia e sacerdotes estão intimamente ligados, não existe um sem o outro. Quando Jesus instituiu o sacrifício da Eucaristia, já havia ordenado os apóstolos padres. Então, não existe Eucaristia sem padre e não existe padre sem Eucaristia. Os 3 evangelhos sinóticos e São Paulo nos transmitem o relato da instituição da Eucaristia. Por sua vez, São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo designa-se como o pão da vida, descido do céu. Então, São João é o único que não relata a instituição, mas ele fala esse discurso profundíssimo do pão da vida, o capítulo 6. E agora São Paulo, na carta aos Coríntios, São Lucas, São Marcos e São Mateus relatam a instituição, antes da paixão. Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar a seus discípulos seu corpo e seu sangue. Bom, essa leitura aqui do capítulo 22 eu vou pular, depois vocês podem dar uma lida, né? Mas é o relato da instituição. Ao celebrar a última ceia com seus... Pode falar. Sim. Que muitos dos nossos irmãos protestantes têm um diálogo para dizer que Jesus não instituiu a Eucaristia. Mas eu acho que é por conta daquele motivo, como você explicou, do real significado da palavra memória, né? Sim. Por conta que eles ficam usando como desculpa que Jesus falou que é em memória, não que é o corpo dele. Porque essa palavra memória, ela tem uma categoria específica no judaísmo. Eu acho que eu expliquei uma vez para vocês aqui, acho que foi eu acho. Se foi aqui, não foi em outro lugar. Por exemplo, quando os judeus fazem a memória da Páscoa, não é só uma recordação. Essa palavra memória, eu não sei dizer agora o termo hebraico nem o grego, mas a palavra significa que esse acontecimento salvador está presente no hoje. Então ele não é uma recordação. Se fosse uma recordação, é só lembrar e pronto. Não. Esse evento salvífico acontece hoje. Esse é o significado de memória. Então, para eles é Santa Ceia, é recordação. Eles põem o vinho lá, repete as palavras, cada um vai pegando, come, mas vamos imitar o que Jesus fez na última ceia. Para nós não é imitação, para nós é o sacrifício. Isso aqui é teologia da Eucaristia, tanto é que é uma matéria que eu penei para passar no seminário, foi bem difícil. Mas assim, os termos, né, quando Jesus fala isto, aquele termo em grego, esse isto é o meu corpo, essa palavra isto é o que está diante de mim. Isso aqui que eu pego, isto aqui é o meu corpo. Então tem toda uma semântica, estudo de semântica, exegética, a gente fala na Bíblia, né?
para falar. Não, de fato, Jesus está falando que aquele objeto que ele pega nas mãos, o pão, é o corpo dele. Né? Então, a gente estuda isso em teologia bíblica, né? De São João, são sinóticos, né? Então, é uma coisa muito complexa que não daria para falar, teria que ter uma aula só para isso, né? Bem complexo de falar. Mas, em linhas gerais, é a questão da memória que eu queria que vocês entendessem. Memória é que a gente, para nós também, né? Vou fazer memória de quando eu fiz 15 anos. Bom, tenho que relembrar. Não é só uma relembração, só um relembrar. É trazer esse algo do passado, esse acontecimento salvífico para o hoje. Não é antigo, ele está aqui hoje. Cristo continua se entregando por mim na missa. Então, é 1341, né? Fazei isto em memória de mim. O mandamento de Jesus de repetir os seus gestos e suas palavras até que ele volte, não pede somente que se recorde de Jesus e do que ele fez. Visa a celebração litúrgica pelos apóstolos e seus sucessores do memorial de Cristo, de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua intercessão junto ao Pai. Desde o início, a igreja foi fiel ao mandato do Senhor, da igreja de Jerusalém. Aquilo que eu tinha falado antes do livro dos Atos, eles eram perseverantes ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para o partir do pão. Isso aqui está aqui bem claro, não é porque que a gente não é sábado. Não tem mais razão de ser de sábado. Nós somos judeus. No domingo, dia da ressurreição, celebramos a missa. Desde aqueles tempos até os nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetuou-se, de sorte que hoje a encontramos em toda parte na igreja, com a mesma estrutura fundamental. Ela continua sendo o centro da vida da igreja. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus até que ele venha, o povo de Deus em peregrinação avança pela porta estreita da cruz, em direção ao banquete celeste, quando todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom. Então eu vou fazer essa parte, para esse artigo 4 aqui, e depois eu deixo para o Padre Rogério, tá? A celebração litúrgica da Eucaristia, a missa de todos os séculos. Desde o século II temos o testemunho de São Justino Mártir, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. É muito bonito, São Justino, ele descreve a missa, é praticamente igual a nossa. Ele fala do ofertório, do perdão dos pecados, ato penitencial. Tem até no ofício de leituras, quando a gente reza o breviário, do dia de São Justino, se eu não me engano, né? Ele relata, né, do dia do Senhor, que era domingo. Ele relata a missa, a estrutura da missa se mantém até os dias de hoje, igualzinha. No século II já isso, né? Chegou até nós dessa forma. Claro que no decorrer da história da igreja, a igreja tem a autoridade de mudar um pouco os ritos, né? Mas a estrutura principal nunca muda. Nunca vai mudar, né? Vai preservar-se sempre. Permaneceram as mesmas até os nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Assim escreve pelo ano de 155 para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que os cristãos fazem. Aí tem esse relato, acho que é esse aqui mesmo, inclusive. No dia do sol, domingo, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. É a gente, né, que vai na missa. Todo mundo indo para a paróquia. Lê-se na medida que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas, liturgia da palavra. Antes de começar a missa, a gente escuta a palavra de Deus. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. Homilia. É a explicação. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces. É uma coisa hoje facultativa fazer preces, né? Aqui na catedral não tem.
mas dá para fazer as preces, depois da homilia, da profissão de fé. Por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos para a nossa vida, por nossas ações, e fiéis ao mandamento, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo, né, que na época aqui foi para um momento antes, né, mas é o rito da paz, né, que hoje praticamente não se faz, né, os padres omitem. É uma bagunça, né? Então a gente prefere não fazer. Não, porque é bonito, né? Mas assim, tem gente que sai do lado, vai para o fundo, né? E vira uma feira a igreja, né? Então, meio estranho. Também, né? Na pandemia também você viu. Não podia nem fazer na pandemia, né? Mas os padres já pararam de fazer antes por causa do... Era uma feira. Assim, o pessoal saía do fundo da igreja para ir lá na frente, né? Era uma loucura. E aí quando o padre ia fazer o Cordeiro de Deus, estava todo mundo conversando. Aí os padres, melhor não fazer. Melhor não fazer não, né? Então saudamos uns com os outros, com o ósculo. Em seguida leva-se aquele que preside os irmãos um pão e o cálice de água e vinho misturados, ofertório, né? É quando os ministros levam as coisas para o padre no altar. Ainda há também um costume louvável, às vezes numa festa, né, um fiel levar um pão de verdade, uva, né, que pode deixar na frente do altar. Isso é previsto, né, no missal. É isso daqui, levar as oferendas, né? Obviamente que aquele pão ali não vai virar Eucaristia, não está sobre o altar, né? Mas é um gesto, né, de ofertório. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, em grego Eucaristia, que significa ação de graças, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças, o povo ter respondido: os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados. Era assim que se chamava o pão consagrado. Era o diácono que distribuía. O padre só consagrava, quem distribuía era o diácono, né? E levam também aos ausentes, os enfermos, né? Quando os ministros levam comunhão para os enfermos. Está aqui. Então, século II, hein? Olha só, está igualzinho. Uma outra coisa que muda um pouquinho, igualzinho. Época de São Justino. A liturgia eucarística desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou ao longo dos séculos até os nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica. A convocação, a liturgia da palavra com as leituras, a homilia, a oração universal, e a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças consecratória, consagração, né, no caso, e a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. Isso é importante de se dizer, né? Porque às vezes a gente, qual que falou a primeira leitura mesmo? A segunda, uma prepara a outra, né? É importante. Com efeito, a mesa preparada para nós na Eucaristia, ao mesmo tempo a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Por acaso, não é exatamente esta sequência da ceia pascal de Jesus, ressuscitado com seus discípulos? Estando a caminho, Emaús, explicou-lhes as Escrituras, né? Jesus foi iluminando eles, toda a Escritura foi explicando. Em seguida, colocando-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Então, ali tem uma missa ali no caminho de Emaús, né? Primeiro a palavra de Deus, que ele vai explicando no caminho, depois a fração do pão, quando o reconhece. Dúvidas? Comentários? Perdão, não entendi. Tá. Uma coisa que é bom, só para deixar bem claro, né? Porque é uma dúvida que às vezes surge. Lembrar que na espécie do pão que vocês recebem na missa cotidiana, ali está Jesus inteiro, corpo, sangue e alma e divindade. A gente fala que é quando é missa de duas espécies, na comunhão de duas espécies. Então, a igreja prevê algumas ocasiões, então, que eu saiba, Corpus Christi e Páscoa. Algumas solenidades também é previsto
Só que até onde eu sei, é necessário pedir autorização ao bispo, né? Por quê? Porque às vezes corre-se o risco de profanação, o vinho tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter e quando aflui muita gente é um pouco perigoso, né? Então, na missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa também é previsto, se eu não me engano, né? Então, existem algumas ocasiões que podem, né? Outras é bom pedir para o bispo, né? Olha, quero dar comunhão em 2 espécies. Isso pelo menos que eu li do diretório da diocese, né? Estabeleceu essa regra, né? Mas existem algumas missas que é previsto, sim, né? Primeira comunhão, acho que também é, né? Primeira comunhão, crisma, talvez. Tá bom? Isso, é Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E se, por exemplo, não sei se você já viu na missa do meio-dia, tem uma senhora que ela não comunga, né, na espécie do pão, que ela ela é celíaca, né? Então ela tem a gente pega a irmã sabe, né? A gente põe um pouco de vinho para ela. Então ela comunga só na espécie do vinho. Então ali está Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade também, né? Porque o vinho ele não pode ser guardado no sacrário, né? Ele tem que ser consumido. Não pode. O pão a gente pode guardar no sacrário, né? A reserva eucarística. O vinho tem que ser consumido inteiro. Tá? Dúvidas mais? Comentários? Pois bem, então vou terminar por aqui. Quase na hora já. Eu comecei um pouco atrasado, mas deixo essa parte para o Padre Rogério a partir de semana que vem. Esse já vai estar por aí, tá bom? Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. De em paz e que o Senhor vos acompanhe.